Galera, seguinte, o calendário do futebol brasileiro modificou completamente para o ano que vem. É a maior revolução do calendário nacional desde a criação do campeonato de pontos corridos, quando naquela época colocou o Campeonato Brasileiro para ser disputado em 9 meses. Antigamente, até 2002, ano que o Santos foi campeão, era 6 meses, turno único e mata-mata, né? Quartas, semi e final. Foi assim que o Santos foi o último campeão de mata-mata do Campeonato Brasileiro. Em 2003 a gente estreou, tivemos o campeonato por pontos corridos e há alguns anos foi uma transição de número de times, né? Começou, se eu não me engano, com 24 times até cair para o número atual de 20 times e desde então, claro, tivemos mudanças importantes. A Libertadores, que em dado momento era só disputada no primeiro semestre, passou nos últimos anos a ser disputada o ano inteiro. Isso mudou bastante o calendário, mas e claro, fórmulas de Campeonato Paulista mudando sempre à torta à direita, como a gente sempre está acostumado a acompanhar ao longo da história, quem acompanha futebol há mais tempo. Mas agora é uma mudança muito mais significativa no calendário, com o Campeonato Brasileiro começando já no dia 28 de janeiro. Então o Campeonato Brasileiro que acaba dezembro desse ano, já no mês seguinte tem Campeonato Brasileiro de novo. E o que muda na vida do Santos esse calendário, né? Então, assim, tem uma série de questões aqui que são objetivas, independentemente de como o Santos se encontrar para o planejamento do ano que vem. Algumas coisas precisam ser revistas pela direção com relação ao planejamento que foi feito para esse ano, mas também tem coisas aqui que o Santos pode se aproveitar a partir do aprendizado que ele teve ao longo do planejamento para 2025, que é isso que eu quero falar. Então, se você está curioso para entender quais são as eventuais mudanças que vai acontecer na vida do Santos a partir de um novo calendário, se você não está muito por dentro desse novo calendário, o que vai mudar na sua vida, no jeito de você acompanhar o Santos Futebol Clube, se inscreva aqui, já deixa o like, ativa o sininho para não perder nada e vamos sem mais delongas para o vídeo. Bom, a principal mudança, as principais mudanças, né, do calendário foi aí uma redução de datas do estadual. O estadual nos últimos anos vinha com 16 datas e foi estipulado um máximo de 11 datas para o estadual. Acontece que as novas informações dão conta de que a Federação Paulista de Futebol está conversando com a CBF para conseguir uma data a mais para o Campeonato Paulista. Qual o formato de disputa, portanto? Todos os times na primeira fase enfrentariam 8 jogos, seriam 8 jogos de primeira fase, dessas primeiras 12 datas, e seria um formato Champions. Nem todo mundo se enfrentaria, mas permaneceria o número de clássicos até para que o campeonato tivesse o mesmo apelo financeiro. Então, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que dividem igualitariamente as receitas de televisão do campeonato, pudessem não perder tanto dinheiro, se é que vão perder algum dinheiro. Então, os clássicos seriam mantidos. Então, imagina num cenário de 8 jogos. Você tem 3 clássicos para o Santos. O Santos enfrentaria outros 5 jogos, times menores. Como que seria definido esses times, esses adversários do Santos? Através de potes. E esses potes provavelmente vai partir de alguma classificação que a própria Federação Paulista vai estipular. Vai ser um campeonato extremamente justo? Não. O Santos pode enfrentar times que estão lá embaixo da tabela e o Palmeiras enfrentar times que estão no topo. Porque quando você não enfrenta todo mundo, não é 100% justo, mas é o que dá para fazer. E aí, os 8 classificados de 16 clubes dessa mini eliminatória, né, desse mini pontos corridos, se classificariam para as quartas de final. Ali eles se enfrentariam num jogo único, claro, ainda não está estabelecido os critérios, se vai ter algum tipo de vantagem, mas olhando para o histórico recente do Campeonato Paulista, acho que a vantagem seria só de mando de campo mesmo, e o empate seria disputa por pênaltis. Semifinal, a mesma coisa, e na final teríamos 2 jogos, completando assim as 12 datas que a Federação Paulista de Futebol, junto ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos, pede para a CBF, junto ao presidente Samir Chaudi. Essa é a fórmula de disputa do Campeonato Paulista, mas tem uma coisa aqui muito importante. O Campeonato Paulista deve começar por volta do dia 11 de janeiro, bastante cedo, o que prejudica bastante a pré-temporada das equipes, né? Só que no dia 28 de janeiro do mesmo mês, começa o Campeonato Brasileiro. Vão ser só 3 rodadas de Campeonato Paulista que elas vão ser isoladas, vai ser uma competição única, né? Por que o Campeonato Paulista ele ainda tem algum apelo, né? Por que ainda se comemora tanto título, etc. Porque no calendário de 2025, o calendário ainda atual,
O campeonato era a única coisa, o Campeonato Paulista era a única coisa que se decidia naquele primeiro momento. É claro, os clubes às vezes jogavam uma pré-Libertadores junto, um jogo ali de primeira fase, alguma coisa ou outra, mas no fim do dia eles estavam pensando no título do Campeonato Paulista. Agora vai ser muito diferente. A maneira como os clubes vão encarar o Campeonato Paulista muda muito. E por que isso pode ser bom para o Santos? Porque ao passo que, bom e ruim, tá? E aí vai depender vai depender do departamento de futebol do Santos, do que eles entenderem como prioridade. E vai depender também do que os outros times encararem como prioridade, as classificações desses times para as competições internacionais, etc, etc. Por que eu tô falando isso? Porque imagina que clássico todo mundo vai jogar Vera, mesmo que seja, e olha, vale dizer, tá? Nesse início de competição desse campeonato, que vai durar acho que 2 meses e meio por aí, do Campeonato Paulista, vai ser tiro curto, embora embolado com o brasileiro, os jogos do final de semana serão disputados do Campeonato Paulista e os jogos de meio de semana serão do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, quando tiver um Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, ainda que seja na primeira fase, eu imagino todo mundo jogando com a Vera, inclusive todos os clássicos entre os próprios rivais. Só que eu tenho dúvida para entender como que os outros times, como que os times grandes vão encarar os jogos contra pequenos. Por quê? Porque vai estar concomitante com o brasileiro, que é mais importante, vai definir classificação de Libertadores e muito mais dinheiro no fim do ano, de televisão. Então tem esse ponto, a prioridade não tem como ser um campeonato estadual em detrimento de um campeonato brasileiro, a não ser que você chegue em reta final, a não ser que você vá disputar uma semifinal e 2 finais, e aí talvez, de repente, você poupe no Campeonato Brasileiro para poder jogar uma reta final de Campeonato Paulista e levantar um troféu. Isso pode acontecer, mas no começo eu prevejo, diferente dos campeonatos atuais, muitos times reservas, com exceção dos clássicos, jogando. Isso pode ser bom para o Santos, que dentre os seus rivais hoje, talvez um pouco menos com relação ao Corinthians, mas é o time que detém menos dinheiro, menos capacidade de formar bons elencos, então, portanto, pode se aproveitar da escolha dos rivais de colocar times reservas no Campeonato Paulista para abocanhar um título que não ganha desde 2016. Essa pode ser uma possibilidade mais real do Santos vencer um título. Ao mesmo tempo, se o planejamento do Santos for, assim como os outros grandes do Campeonato Paulista, em privilegiar o Campeonato Brasileiro, porque sonha com uma classificação para Libertadores, tem objetivos maiores do que propriamente só levantar um título de campeão no Campeonato Paulista, o Santos também vai ter menos datas do que teve esse ano e vai poder preparar melhor, que seja lá quem for o treinador, a gente espera e tomara que seja o Vojvoda até lá, o Santos vai ter mais tempo para se preparar. Por quê? E tempo também para conhecer o elenco e dar rodagem para jogadores que têm menos minutos ao longo da temporada, coisa que o Santos não pôde fazer muito ao longo das últimas temporadas, porque 23 o Santos não estava classificado para nenhuma competição, o Santos caiu cedo, né, na Copa do Brasil, o Santos, eu não me lembro se disputou Sul-Americana, aquele ano disputou, caiu na primeira fase e o Santos caiu. Em 2024 o Santos só teve a Copa do Brasil e a Série B. E em 2025, ou melhor, em 2024, o Santos teve o Campeonato Paulista e a Série B, não disputou, ficou fora da Copa do Brasil. E em 2025, o Santos disputou a Copa do Brasil, caiu cedo, disputou o Campeonato Paulista, não chegou nas finais e caiu precocemente e joga o Campeonato Brasileiro. Isso faz com que todo jogo do Santos até o final do ano seja muito à vera e você tenha que escalar sempre o titular e acaba não testando, às vezes um menino da base ou outro que acaba não brilhando, aquela coisa toda. Então, com o Campeonato Paulista sendo jogado junto com o Campeonato Brasileiro, 2 competições concomitantes, o Santos pode ter uma competição ali como jogos de primeira fase para dar rodagem e minutagem para meninos da base que nos últimos anos não vem tendo essa minutagem no profissional. Beleza. Isso é uma coisa que pode mudar claramente, mas tem outras coisas que podem mudar muito claramente. Por exemplo, Copa do Brasil. E por que o Santos pode encarar o time reserva agora no Campeonato Paulista se quiser, tá? É claro, ele corre risco de ser rebaixado se não fizer uma pontuação decente, e esse é um problema para todas as equipes que vão jogar o Paulistão. Mas o Santos e todos os clubes grandes eram muito obrigados a jogar o Campeonato Paulista à vera, não só também porque era o torneio único que estava em disputa num determinado momento do ano, mas porque a classificação do Paulista era o que determinava a classificação para a Copa do Brasil do ano seguinte. Vamos lembrar, em 2024 o Santos ficou fora da Copa do Brasil porque o Santos teve uma posição muito abaixo no Campeonato Paulista de 23. O Santos foi eliminado na primeira fase, não se classificou, caiu, jogou a Série B do ano seguinte e não teve Copa do Brasil para disputar. A partir de agora, se o Santos se mantiver na Série A desse ano,
o Santos está automaticamente garantido na quinta fase da Copa do Brasil do ano que vem. A Copa do Brasil vai ter mais de 100 times, vai ser disputada em 4 fases de jogos únicos, mas automaticamente os classificados para a Série A entram direto numa quinta fase, que vai ter jogo único. Então essa quinta fase tem jogo único. Vai ser definido através de quem forem os times que forem passando e depois de um eventual sorteio. O Santos vai pegar uma equipe lá e aí muito provavelmente vai se decidir o mando desse jogo também através do sorteio. Isso a gente vai ter que esperar mais detalhes para poder cravar, mas imagino que seja isso. A partir do Santos passou da quinta fase, já entra a fase de oitavas de final. Essa quinta fase é uma fase de 16 avos de final. Então já entra quartas de final e a partir das quartas de final a Copa do Brasil volta a ser disputada em mata-mata, ida e volta. Então quartas, semi, oitavas, quartas e semi serão disputadas em ida e volta. Apenas a final será em jogo único com estádio definido até com antecipação pela própria organização da CBF, da Copa do Brasil, e que pode ser um estádio neutro, pode ser um estádio que seja eventualmente mando de algum clube que lá estiver, como já aconteceu do Fluminense definir final de Libertadores, por exemplo, no Maracanã. Então, aí vai ter que definir o local, a gente vai ter que esperar ver quem chega. Mas a Copa do Brasil, o Santos, se não cair esse ano para a Série B, o Santos automaticamente já estará classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. O que faz com que não precise disputar mais. Basta você ficar na Série A para você ter sempre cadeira cativa na Copa do Brasil no ano seguinte. Então o desempenho no Campeonato Paulista nesse sentido não é dos mais importantes. Mas, contudo, no entanto, todavia, ano que vem estreia um campeonato novo e é um campeonato que hoje o Santos disputaria se a classificação do Campeonato Brasileiro terminasse assim. Bom, o Santos nesse momento ele não está sendo rebaixado e ele não está se classificando para a Sul-Americana, para nenhuma competição continental. O Santos está num limbo ali, né? O Santos nesse momento dos paulistas que não se classificaram para uma competição sul-americana, que não estão se classificando para a competição sul-americana, o mais bem ranqueado do Campeonato Paulista anterior. E o que isso significa? Que significa que o Santos tem uma classificação na nova competição que foi criada pela CBF, a Copa Sul-Sudeste. Uma competição regional de nível C que vai ser criada para possibilitar com que times médios do Brasil possam gritar campeão. Uma competição talvez do tamanho da Copa Verde, que existe ali no centro-oeste brasileiro, tudo mais. Como é que vai funcionar? Cada um dos estados do sul, sudeste vão ter 2 vagas para disputar essa competição. Portanto, o estado de São Paulo terá 2 vagas. Só que um time paulista que tiver em competições sul-americanas, ele não entra nessa competição. Então, assim, na classificação do Campeonato Paulista desse ano, os times que estão acima do Santos, Corinthians campeão, por exemplo, foi o melhor time. Só que ele não pode participar da Copa Sul-Sudeste porque o Corinthians nesse momento está numa zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O São Paulo está hoje numa classificação de Sul-Americana, mas pode até estar numa classificação de Libertadores a depender da abertura de vagas se Palmeiras ou Flamengo vierem a ser campeão da Libertadores. E aí precisam combinar com a LDU e com o Racing da Argentina para isso acontecer. Mas se der uma final Palmeiras e Flamengo, automaticamente abre uma 7ª vaga para o Campeonato Brasileiro e hoje o São Paulo, se eu não me engano, na classificação estaria junto à Libertadores. Mas não importa, mesmo que não abra essa vaga, ele se classifique para a Sul-Americana. Então o Palmeiras vai pegar a Libertadores, essa certeza, o Palmeiras está disputando o título. São Paulo, Libertadores ou Sula. Se o Corinthians não cair demais, Sula. Então só o Santos seria o clube abaixo desses clubes que teria a melhor classificação no Campeonato Paulista do ano anterior e que não está numa competição continental. Isso faria o Santos ser classificado para a Copa Sul-Sudeste. E aí nessa competição Copa Sul-Sudeste, com todo respeito à Copa Sul-Sudeste, é uma competição que assim, o título dessa competição não vai valer nada para o Santos. A gente não sabe nem quem, esse campeonato foi anunciado agora, a gente não sabe nem quem é que vai se interessar em transmitir esse torneio. Mas fato é que de repente aqui pode surgir também uma oportunidade de calendário para que o Santos teste jogadores que não vêm jogando. Que o técnico Vojvoda, seja lá quem estiver no comando, de novo, esperamos que seja o Vojvoda,
faça testes numa competição nova que não vale muita coisa para o torcedor, uma competição que não tem peso nenhum, porque você não vai ter os grandes adversários, o troféu não vai valer nada demais. Não sei nem se dá para considerar como, nossa, um título, etc. Eu não consideraria, sendo bem sincero. Pode me chamar de elitista, o que quiser chamar, mas desculpa. Um torneiozinho de completar calendário. Então, mas pelo menos abre-se uma janela para que o Santos possa ter os jogos a mais ali, então, para testar outras coisas, soluções, de repente, para o time titular que estiver focado no Brasileirão, nesse período, etc e tal. Então, as alterações da tabela são praticamente essas. Uma Copa do Brasil que não se define mais a partir de um Campeonato Paulista, podendo fazer com que o Santos ou priorize o Campeonato Paulista, que certamente não estará sendo priorizado pelos seus principais rivais que vão estar pensando no Brasileiro, e aí sim ganhar um título que talvez perca tamanho por conta desse encontro com o Brasileiro, é verdade, mas é um título paulista, é um título histórico, é um título importante. Ou pode ser que o Santos também utilize o Campeonato Paulista para fazer um campeonato seguro, para não cair, mas também para preparar o time para o que importa, um Campeonato Brasileiro, e puder voltar a sonhar em disputar uma Libertadores em 2027. Aí vai depender do planejamento da diretoria, do planejamento da comissão técnica do Santos. O que eu penso agora especificamente com relação ao planejamento do time, né? O Santos não vai ter mais, como teve esse ano, a possibilidade de fazer cagada atrás de cagada, como começou o ano de 2025. O Santos hoje tem um treinador de futebol que vai acertar, vai errar. Mas a minha visão é que, a não ser que o desempenho do Santos caia abruptamente, que ele rebaixe o Santos, coisa que eu não acho que vai acontecer, o Vojvoda precisa ser mantido, ainda que não tenha decolado voos maiores em termos de tabela, em termos até de desempenho. O desempenho já dá para notar que nesses 5 jogos já melhorou bastante, essa é a verdade, mas esbarra para mim numa questão de qualidade técnica individual desse time. Tá na cara de todo mundo, né? Que precisa melhorar esse elenco, e o Vojvoda vai ser também peça importante para indicar bons jogadores e jogadores que são mais preços acessíveis, como ele fez no Fortaleza durante muito tempo, que acho que com isso ele pode transformar o time do Santos em competitivo pro ano que vem. Ano passado, né, ou melhor, esse ano, no começo desse ano, a gente viu o Santos perder 2 meses com escolha de treinadores que acabaram não vindo. Aí o Santos escolhe um treinador aos 45 do segundo tempo, que é um treinador fraquíssimo. E aí o Santos troca depois de uma eliminação no Campeonato Paulista. Aí o Santos contrata um estagiário, aí o Santos fica algumas rodadas. Não dá mais tempo do Santos fazer isso. O Santos tem que se planejar muito mais cedo para a temporada 2026 do que se planejou para a temporada 2025, porque o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante que o Santos vai disputar em 2026, né? A não ser que o Santos se classifique para uma Libertadores, mas se o Santos não se classificar, será o campeonato mais importante que o Santos vai disputar em 2026, ele já começa em janeiro. Então é preciso ser feito uma janela de transferências muito boa, é preciso usar o Campeonato Paulista como um experimento, mas sem deixar de lado para não correr risco de cair e passar sufoco. Não vai ser uma tabela fácil, mas ao mesmo tempo isso vai dar condições das datas FIFA ficarem mais espaçadas, não se perder mais jogadores para isso, se jogar menos na temporada. No caso do Santos aqui, os principais times vão jogar menos. Principais times que eu quero dizer, os times que estão classificados para as principais competições continentais. Eles vão jogar menos com esse novo calendário, porque vai diminuir data de estadual, etc e tal. O Santos talvez nem jogue menos, mas o Santos já vem jogando muito pouco ao longo dos anos. Por que talvez ele nem jogue menos? Porque esse ano, por exemplo, ele jogou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Ano que vem, dada essa classificação, embora o Campeonato Paulista seja menor do que a Copa do Brasil, ele já se classifica eventual para uma quinta fase. Eu falei de Copa do Brasil, né? Embora as datas de estadual, de Campeonato Paulista tenham diminuído, 5 datas, o Santos jogue menos no estadual, e mesmo se classificando já para uma quinta rodada, quinto mata-mata de Copa do Brasil, ele poderia vir a disputar uma Copa Sul-Sudeste e completaria essa lacuna. Então o número de jogos é parecido, mas agora está tudo muito mais espaçado, o que faz com que a preocupação com o calendário e com o planejamento não seja só, vamos utilizar o Campeonato Paulista aqui para ver se esse técnico dá certo, para contratar uns jogadores meia boca, e lá no meio do ano a gente pensa em montar um time de verdade. Não dá, porque o Campeonato Brasileiro vai começar dia 28 de janeiro. É preciso com que o planejamento, a gente está em outubro, a gente está começando o mês 10. É preciso que Marcelinho Teixeira, que, né, os inhos lá que compõem essa diretoria, né,
já estejam pensando no planejamento do ano que vem junto ao Vojvoda. Claro, o Santos tem que pensar jogo a jogo, agora enfrentou aí uma semana de jogo quarta e domingo, tem que pensar claramente nisso, mas quando tiver, por exemplo, daqui a pouco vai rolar uma data FIFA novamente, vai parar. Vojvoda e diretoria precisam se reunir para preparar o time, preparar o que eles pensam na próxima temporada, já monitorar jogadores, já possivelmente fazer contatos antecipados com esses jogadores para ver dos interesses deles, porque se deixar para a última hora para contratar diante da falta de dinheiro que o clube tem, e eu prometo fazer um vídeo aqui mais elaborado a respeito dessa dívida atualizada do Santos, que é um escárnio. Eu vou voltar aqui para falar sobre isso, mas independentemente de tudo isso, o Santos não pode se dar o luxo de se preparar para a próxima temporada quando acabar essa. O Santos tem que aproveitar que tem um treinador, que tem contrato e que tem todo o interesse de continuar e fazer uma pré-temporada e fazer uma temporada cheia, que ficou muitos anos no Vojvoda e não quer fazer diferente, não quer deixar de fazer diferente no Santos. Cara, tem que aproveitar isso para preparar a temporada 2026 já. Na próxima parada da data FIFA, quando o time do Santos tiver ali uma folga, porque o calendário tá muito diferente. E quem demorar a perceber as mudanças do calendário, lá no final do ano, pode colher um problemaço. Então o Santos tem que estar atento com as novas regras do calendário, que agora vai começar a partir de 26. E de novo, assim, eu acho que tem erros e acertos nesse calendário. Eu acho que como um todo, quando você coloca na balança, eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas, mas acho que também tem erros que podem vir a ser corrigidos para os próximos anos. Me parece esse presidente atual da CBF muito mais disposto a ouvir, e isso já é uma grande coisa. Em todo caso, o que você pensa? Comenta aí, o que você espera da próxima temporada do Santos? Quais são as suas expectativas para o próximo ano de 26 e o que você priorizaria dado todo essa explicação que eu dei aqui com relação a como será esse próximo calendário. Comenta aí, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.